Gente amada do Senhor, de novo estamos aqui, bom estar aqui com vocês. E eu já falei sobre essa parábola umas 100 vezes. E cada vez que eu leio, aparece mais coisas que a gente vai cavucando e vai aparecendo. Eu acho incrível essa propriedade da palavra de Deus, que é vida, produzir vida. Obrigado. Então vamos lá, vamos meditar um pouco aqui nessa parábola, nesse texto, e vamos olhar para um outro ângulo para ela. E a lição básica desse texto, quando a gente lê, pelo menos dessa vez que eu li, o básico nessa parábola dos talentos é a produtividade. Claro, a palavra da ordem aqui é produtividade, produzir. E produtividade aqui, entenda bem, produtividade aqui é uma vida vitoriosa. Produtividade aqui nesse texto é transformação de caráter, aquisição de qualidades, de virtudes, de atributos. É você encher a sua vida com a sua vida cristã, é você torná-la mais robusta, mais consistente. Essa produtividade aqui fala sobre você, a semana passada falamos, se eu não me engano, sobre frutos do Espírito, não foi? Então é você se encher, o seu bornar, o seu cesto com esses frutos do Espírito. Então, essa produtividade entenda dessa maneira: vida espiritual robusta, sabe? Devocional, oração, leitura, é vida virtuosa, é lidar com o outro com responsabilidade, não sair fazendo o que quer, não sair pensando o que quer, não sair falando o que quer, é trabalhar a sua vida como se Deus estivesse do nosso lado, e Ele está do nosso lado. Então isso quer dizer produtividade. Então eu quero ver que você ouvir essa palavra produtividade, entenda isso. Enfim, produtividade na vida cristã, segundo esse texto, segundo essa leitura, depende do tipo de relação que o servo tem com o seu Senhor. A produtividade na nossa vida cristã depende de como nós lemos Deus, de como nós enxergamos Deus, como nos relacionamos com Deus, qual é a relação que nós temos, como nós entendemos a questão de Deus. Os dois primeiros servos da parábola, eles tinham uma relação de amor, de confiança para com esse Senhor. O Senhor acreditava neles e eles amavam o Senhor, eles respeitavam, admiravam. Então, quando o Senhor foi embora, quando o Senhor se ausentou do país, quando ele saiu da terra, eles trabalharam aqueles talentos que receberam. Quando eles negociaram, eles lidaram com aqueles talentos é uma quantidade em ouro, é uma porção de ouro, eles negociaram. Então, quando o Senhor se ausenta, eles trabalharam com aqueles talentos que receberam, e quando o Senhor voltou, eles tinham o dobro, como fruto do trabalho de suas mãos, tinham trabalhado aquela estrutura, aquela vida. Sabe, talento também pode ser considerado como vida. Estou falando aqui sobre vida espiritual, particularmente dito. Então, eles trabalharam e produziram vida. Eles negociaram, ausentando-se o Senhor, levando em conta a relação de respeito, de admiração, de amor. Eles alegremente negociaram tudo aquilo que receberam e produziram aquilo. A produtividade estava ligada a esse tipo de relacionamento. Esse tipo de viver com Deus. A produtividade, ela estava ligada à maneira com que se enxergava. Já no caso do terceiro servo, completamente diferente. O terceiro aqui, ele era um poço de amargura. Pela fala dele você percebe amargura, ressentimento, medo. O terceiro servo aqui, ele não tinha uma boa relação com o ambiente, com o Senhor e com ninguém. Uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, uma pessoa orgulhosa, invejosa.
Esse terceiro servo aqui, ele não tinha uma boa relação, ele era completamente diferente. Era servo, servia, trabalhava para esse senhor, mas não amava, não acreditava, não tinha devoção, não tinha admiração por ele. E esse poço de veneno, toda essa contaminação que nós vemos no coração dele, pode ser resumido no verso 24 e verso 25. Na fala dele você percebe esse pessimismo, esse perfil deprimido, essa coisa angustiante. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que tu és um homem severo, que colhe aonde não planta, olha a fala, que ajunta onde não espalhastes, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento, toma aqui o que é teu. Nessa fala você percebe uma relação esquisita, uma relação estranha, sabe, um servo com medo, um servo que tem medo de Deus, nunca vai ser produtivo. Uma relação baseada no medo, na angústia, nunca vai haver produtividade. A primeira coisa que um servo precisa para produzir, isso nós entendemos até no mundo da psicologia organizacional, na relação do funcionário com a empresa, né? Tudo isso, o que a pessoa precisa para produzir é se sentir amado, compreendido, aceito. Na relação que tem com a empresa, né, da psicologia organizacional, não é nem o salário que inspira o funcionário, é o ambiente de trabalho, é a relação a alegria de estar junto, de se amar e ser amado, de aceitar e ser aceito. E o salário vem em quarto lugar, depois vem plano de carreira e outras coisas assim, mas o fato é que produtividade depende de como você se sente. Produzir para Deus depende da tua relação, como você está, como você vê, como você se sente nessa relação. E o fruto do sentimento maravilhoso de se sentir aceito e amado por Deus é produtividade. Então a produtividade, a vida espiritual abundante, ela tem tudo a ver em você se sentir amado, em você se sentir bem nessa relação. Deus está em paz com você, você sabe que Ele está em paz contigo. Semana passada ainda falei, quando Ele apareceu na frente dos discípulos, depois da ressurreição, aqueles caras tudo assustados, tudo com medo, tinham aprontado 1001 com Jesus no final da vida dele, negou, fugiram, aqueles caras que não tinham tido um bom testemunho diante de Deus, aqueles apóstolos, discípulos, aqueles homens incríveis, não tinham tido um bom testemunho diante de Deus. E aí Deus chega para eles, primeira coisa que Deus fala: paz seja convosco, estou em paz com vocês. Gente, se sentir amado por Deus faz toda a diferença na relação da nossa vida, faz toda a diferença nesse caminhar. E essa parábola, ela tem uma das mensagens mais importantes que o cristão precisa entender. Uma das verdades mais importantes que nós temos que entender: o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Qual é o tipo de relação que Deus quer de você? Essa é uma coisa importante. Como Ele quer viver com você? Às vezes nos unimos a uma igreja, entramos para uma igreja, pensamos que estamos até nos tornando cristãos, porque fazemos parte do time, mas nunca descobrimos o que é cristianismo de verdade. Passamos a vida toda frequentando uma igreja, mas nunca experimentamos a alegria, o gozo da salvação de verdade. Pessoas gastam décadas dentro de uma estrutura religiosa e não conseguem provar o que é de verdade, sabe, aquela alegria da salvação, da vida cristã. Se você voltar um pouco lá no Jardim do Éden, falamos isso aqui, parece que ontem, se eu não me engano. Se voltarmos lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não os criou como robôs.
Deus não criou você como um robô programado para obedecer. Não foi essa a ideia. Não fomos criados com esse programa. Não fomos programados para isso. Deus nos criou para que fôssemos seus filhos. Deus nos criou com uma outra relação. Deus não quer escravos. Deus quer filhos. Seres humanos realizados, valorizados, amados, compreendidos. É isso que Deus quer. O Éden, lá no Éden, o relacionamento que Deus teve com Adão e Eva foi um relacionamento de amor, pai e filho. Não foi um relacionamento profissional, não foi um relacionamento de senhores, servos, escravos, uma coisa de filho. Sabe, todos os dias Deus chegava no jardim, a Bíblia diz que na viradinha da tarde, Deus ia lá no jardim e se relacionava com Adão e Adão e Eva se jogavam nos braços do Pai. Era uma relação linda, era uma relação diferente. Ontem nós estávamos aqui, no programa dos jovens aqui, na live que fizeram, e nós falávamos sobre vida abundante. Sobre sobrevida, vida e vida abundante. Como conseguir, como os jovens terem vida abundante. Esse texto aqui fala sobre isso, sobre vida abundante. Fala sobre como nós vamos decidir viver. Aquela vidinha miserável, pessimista, deprimida, como nós vemos aqui desse terceiro servo. Ou uma vida alegre, abundante, regozijante, desfrutando da companhia de Deus, de servir com alegria, como desses dois outros servos. Essa é a ideia, como nós vamos decidir viver. Vamos passar a nossa vida nos lamentando. Oh céus, olha, mais um dia tem que servir esse cara, tem que trabalhar para ele. Ai, mais um dia tem que ir para a igreja. Ai, meu Deus, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Nossa, mas que canseira, que coisa. É esse peso. É uma coisa deprimente. Servir a Deus tem sido cansativo demais. Sabe, essa vida, como nós vemos desse servo aqui, a melhor coisa que o Senhor fez para ele foi botar ele para fora. A maior bênção desse terceiro servo aqui foi ter sido colocado para fora, porque era tão duro servir a esse Senhor, era tão pesado, era tão angustiante. Então, ele não queria estar lá. Então, ter sido deixado para fora, colocado para fora da presença desse Senhor, foi a maior bênção. E às vezes Deus vai fazer uma bênção, vai abençoar muita gente em deixando essas pessoas fora do céu. Porque é tão duro acompanhar Deus, é tão duro servir a Deus aqui. Deus vai castigar você em colocar você no céu para passar a eternidade inteira com Ele. Seria um castigo para essas pessoas ser colocadas no céu, porque vai ser a eternidade toda sendo obrigado a louvar e adorar a Jesus, a Deus. Esse é o quadro mais ou menos desse texto. Então, sabe, Deus não nos criou assim, programados para fazer tudo certinho. Deus nos quer uma relação de filho. O Éden é essa coisa, Deus se relaciona com amor conosco. Há uma relação de confiança, de amor, de companheirismo lá no Jardim do Éden com Adão e Eva e Deus. Sabe, o medo só apareceu, sabe quando? O medo, que é a palavra da ordem para esse terceiro servo, o medo só apareceu quando o ser humano tentou se fazer do Deus da sua própria vida. O medo, a angústia, a aflição, esse perfil pessimista, isso tudo aconteceu quando o homem tentou se fazer o Deus da sua própria vida. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando ele usou mal a liberdade que Deus lhe confiara. Sabe, porque parte do amor de Deus é liberdade. Parte do amor de Deus é nos ver livres. Como eu disse um dia desse aqui, no seu amor, Deus nos criou com capacidade até de viver sem Ele.
no amor, nessa maneira de amar, Deus nos criou e nos deu condições de vivermos aqui nessa terra sem Ele, sem Deus. E muitos optaram por essa possibilidade de vida, estão vivendo, estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, está dando certo, até dá certo, aqui, né? Até dá certo, mais ou menos, porque ontem nós discutimos, dizíamos que vida abundante é impossível sem Deus. Vida abundante, o reflexo da vida abundante é a proximidade de Deus. O que fazia do Éden um paraíso era a presença de Deus. O que faz do inferno ser inferno é a ausência de Deus. O que faz ser céu, o céu ser o céu, é a presença de Deus. Então, vida abundante, felicidade, alegria, só na presença de Deus. Então veja, quando ele usou mal a liberdade de Deus, entrou o medo. Porque o amor de Deus nos fez livres. Deus nunca poderia dizer que nos ama como filhos, se nos tivesse criado sem liberdade para escolher. E aí com isso, entrou o pecado. Com isso, Adão e Eva caem no pecado. E do dia em que Adão e Eva pecou, do dia em que ela mordeu aquela maldita maçã, de lá para cá, a pergunta que está na boca de Deus o tempo todo a pergunta que está na boca de Deus é: aonde você está, Adão? Aonde você está, Marta? Aonde você está, Regina? A pergunta da boca de Deus é nos procurar, Ele está nos procurando, está perguntando o tempo todo: onde você está? Onde você está? Aí vem a resposta do sujeito. Qual a resposta de Adão? Escondido atrás da árvore. Estou nu. Com vergonha. Olha a resposta do cara: arruinado, quebrado por dentro, estou culpado. Me sinto culpado, atormentado pela minha consciência. Não sei o que aconteceu. Adão fala: Senhor, tive medo e me escondi. Essa é a relação. A produtividade, ela não deve haver medo nessa relação. Quando o medo entra na relação com Deus, não se produz, não avança, não acontece nada. O medo, a insegurança, a dúvida quanto à nossa capacidade, tudo isso muitas vezes, isso tudo enche a nossa cabeça, e olhamos para Deus como um ser distante, que só me acusa, que aponta o dedo para as minhas infâmias, que está sempre olhando para as minhas misérias, que está sempre focando nos meus defeitos, sabe? Essa visão pessimista que nós olhamos para nós mesmos, transferimos para Deus, e pensamos que Deus é esse ser, sabe? Que foi criado para me atormentar, para tirar a minha paz, que quando eu me olho no espelho, eu me vejo como esse ser desprezível, e o Senhor, acho que Deus também me vê com o mesmo desprezo. Essa é a grande mentira das nossas vidas. A grande mentira é isso. Então nós não nos relacionamos com Deus, fugimos, nos escondemos como Adão fez. Está difícil demais estar perto de Deus, está duro demais, e aí nós investimos a nossa vida, e esquecemos Deus, e seguimos essa entoada, vamos seguindo essa caminhadinha lerda, essa caminhadinha medíocre. Por quê? Porque enxergamos Deus com os nossos olhos, com esses olhos caídos, derrubados pelo pecado. Não, meu irmão, Deus não é esse ser. Não, me deixa te dizer uma coisa, Deus não precisa, Ele não fica olhando para os teus defeitos, Ele não fica aí tentando descobrir os teus deslizes, Ele não fica nos cantos espionando para saber se você vai fazer o certo ou não, para depois apontar o dedo: eu falei que você ia fazer assim. Isso é você que faz com o outro.
esse é a tua justiça que se relaciona assim com o outro. Deus não faz isso. Deus não faz, Deus nos ama. E o amor dele o impede de ser esse ser desprezível que enche a minha vida de exaustão. Não, Deus não faz assim. E aí você não quer correr atrás da atenção de Deus, como esse servo. O terceiro servo dessa parábola não sabia que tinha medo de Deus. O terceiro servo dessa parábola, ele pensava que era mais um como todo mundo, é como todos, sou igual, mais um servo, mais um membro da igreja. Ele não sabia dos sentimentos que nutria no seu coração a respeito do seu mestre. Não tinha consciência. Ele não era consciente do conceito que ele fazia de Deus. As acusações que saíram da boca dele, os pensamentos ruins do coração dele, apareceram quando houve o ajuste de contas. Quando o Senhor chamou todo mundo para ajustar contas, quando ele viu entrando aquele que recebeu 5 talentos, todo feliz, satisfeito, comentando com, olha o que eu fiz, olha só, consegui, olha, tem assim, vidrado, alegre com a presença, com o retorno do Senhor. Quando ele viu aquela coisa, aquela alegria, aquela excitação do servo que recebeu 5, ele falou, mas por que isso? O que está acontecendo? Aí ele começou a ver a diferença entre ele, quando ele viu que aquele que recebera 5, devolvera 10, e quando ele viu aquele que recebeu 2, da mesma maneira, Senhor, olha aqui, você me deu isso aqui, eu fui ali, fiz aquilo, negociei, olha aqui, Senhor, o que o Senhor me deu, o que eu fiz. E esse terceiro servo, encostado no banco dele, esperando a vez dele, o que foi que eu fiz? Olha a alegria, não estou entendendo, porque esses caras estão tão felizes com a chegada do Senhor. A chegada dele representa, acusação, representa perturbação, inquietação. O retorno do Senhor representa, tudo aquilo que eu não sou. Então, quando ele viu esses outros 2 servos, e quando ele olhou para ele, não tinha nada a não ser ressentimento. Foi aí que ele deu de cara com a sua realidade, que ele foi confrontado com a sua realidade. Ele não amava o seu Senhor. Ele só tinha um monte de acusações, como muitos de nós. Para justificar nossa improdutividade, a gente diz que porque é assim, porque é assado, mais isso, mais aquilo. Ele só tinha acusações. A sua opinião sobre esse Senhor é que esse Senhor era injusto. A opinião desse terceiro servo sobre aquele Senhor é que ele era injusto, que ele colhia onde não plantava, que ele ajuntava da onde ele não tinha espalhado. Então ele disse, com medo, escondi na terra o que é teu, o teu talento. A minha pergunta, que tipo de cristianismo você pratica? Que tipo de cristianismo nós praticamos? Você tem medo de Deus? Ou você é atraído a Ele pelo maravilhoso amor que Ele se apresenta? Temos medo de Deus, ou esse amor de Deus nos atrai, nos faz desejar estar mais próximo a cada dia? Qual é a nossa relação com Ele? Que tipo de cristianismo te ensinaram?
Que tipo de cristianismo você aprendeu? Qual é a nossa relação? Será que o que te ensinaram é que o seu único trabalho é fazer tudo certinho, sabe, é ser perfeitinho, sabe, é fazer tudo direitinho, porque senão vai receber o castigo eterno? Será que esse é todo o evangelho que nos ensinaram? Será que é desse jeito? É esse tipo de cristianismo que aprendemos? Se foi esse, então você não entendeu nada de cristianismo, nada de evangelho. Porque o cristianismo é um relacionamento de amor com o seu Senhor. Cristianismo é você estar encantado com as coisas que Deus faz no dia a dia. Cristianismo é você olhar para o céu de manhã e falar: meu, que coisa linda, que coisa incrível o Senhor fez para mim, Senhor. Sabe, cristianismo é você se apaixonar todo dia por Deus. Cristianismo é você se entregar nas mãos desse Deus todas as manhãs. Cristianismo é você olhar para o céu e ver sempre um sorriso no rosto de Deus com relação à tua vida. É ver os céus aplaudindo como um pai se alegra com a criança tentando andar como nós estamos tentando viver. Sabe, isso é cristianismo. É colocar a mão nos braços do Senhor e dizer: Senhor, leva-me pelos caminhos da vida, leva-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, caminha comigo. Cristianismo é você se alegrar em saber que, sabe, está tudo bem, que Deus sabe quem você é, que Deus conhece os teus limites, Deus sabe do que você é capaz, e ainda assim te ama. E te ama incondicionalmente, sabe, o amor de Deus o impede de olhar diferente para você. Você mesmo, como a palavra de Deus diz, você que é pai, que é mãe, a Bíblia diz: vocês que são maus, vocês sabem apreciar os seus filhos, vocês sabem dar bons presentes para os seus filhos, quanto mais eu. Sabe, isso impede Deus de te olhar com esse olhar acusador, de te olhar com essa visão pessimista, depressiva, ressentida. Deus não é essa pessoa, você é essa pessoa. Não transfira para Deus esse atributo, isso é coisa tua. Se enxerga com os olhos de Deus. Para muitas pessoas que eu converso, eu digo para elas que eu gostaria que elas se vissem com os meus olhos. Já disse isso centenas de vezes para muitas pessoas. Por quê? Porque os olhos de Deus é diferente dos teus. Deus não te vê dessa maneira com que você se vê. O mundo, sabe, fez você se enxergar como uma pessoa feia, como uma pessoa inadequada, como uma pessoa fraca. O mundo fez você se enxergar dessa maneira. Deus não é do mundo. Deus não está nesse mundo, sabe, isso, Deus desse século é que produziu isso em você, não o meu Deus, o nosso Deus. Ele te olha com ternura, com amor, com alegria, é isso, é dessa maneira. Então que de uma vez por todas possamos, sabe, resolver essa questão, porque você não vai produzir, você não vai ter uma vida espiritual satisfatória com essa personificação de Deus. Se alegra com o teu Senhor, seja livre, adora o teu Deus, sabe, e entenda que Ele é muito melhor do que você, que Ele julga muito melhor que você. Sabe, a ideia é não querer fazer tudo direitinho para ser amado. Nós somos amados para fazer tudo direitinho, é diferente. Nós somos amados e daí conseguimos fazer as coisas direitinho. O filho se sente amado pelo pai. E um servo que vai produzir é aquele que sente o amor do pai. E ponto final. E aí ele usa os talentos que recebeu e faz as coisas tudo certo. Essas pessoas que são amadas, que se sentem amadas, não têm medo do futuro.
perdão. Elas não têm medo dos desafios. Essas pessoas que se sentem amadas, elas sabem que Deus está do lado delas. O Senhor está aqui, Ele me ama com amor incondicional. Então, uma vida abundante, uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual recheada, sabe assim, um acúmulo de virtudes, sabe, produtividade na vida espiritual, depende do tipo de relacionamento que você tem com o seu Deus. Quem é o seu Deus? É um acusador? Esse é o diabo. O meu Deus não é o acusador. O meu Deus é um Deus de amor, que me conhece mais do que a mim mesmo, e que consegue gostar de mim mais do que eu gosto de mim. Consegue ser mais generoso comigo do que eu mesmo, a maioria das vezes. Às vezes eu não me suporto, mas Deus me suporta. Às vezes eu olho para mim e falo, meu, que ser desprezível. E Ele diz, que ser adorável. Essa é a realidade. E aí você escolhe que tipo de vida vai querer ter com Deus. Vai se sentir amado? Vai ser esses dois servos alegres e felizes que produziram mais o dobro dos talentos que receberam? Ou esse servo deprimido e triste, ressentido, frustrado, que faz um julgamento errado de Deus? Não, Deus, Ele não colhe aonde não plantou. Eu tenho certeza que Deus não colhe aonde não plantou, porque Ele me ensinou nas Escrituras que aquilo que você planta, você colhe. Então Ele não ajunta onde Ele não espalhou. Não, Ele não é severo, como esse servo amedrontado e assustado viu. Ele não é essa pessoa. Essa pessoa é Ele. Ele descreveu Ele mesmo. Não o meu Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.